Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre gestão de estoque. Lembrando que há diversos tipos de estoque e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um. Qual é a ideia aqui agora? A ideia é que a gente possa ver, né, como é que são os tipos de compras que a gente pode fazer, né, os lotes de compra, para que a gente mantenha sempre um bom estoque na empresa. As empresas costumam ter um maior cuidado com isso, né? Lembrando que existe uma grande relação entre comprar e ter que pagar. Vamos falar um pouquinho aí sobre esses tipos de compra de material, né? Só para voltar um pouquinho nesse ponto importante aí, né? De ter que pagar as compras, né? Quando se faz um pedido também, é preciso que a gente negocie, além do prazo de entrega, que é uma coisa muito importante, lógico, que a gente vai precisar, também que a gente negocie condição de pagamento, que a gente negocie o não pagamento do frete e que a gente negocie bons preços. Isso é um sinal de bom desempenho do departamento de compras. Como é que a gente pode analisar esse desempenho? Através lá da contabilidade, né? De compras anteriores, de como foi feita essa negociação. E com o passar do tempo, você vai fidelizando lá, se fidelizando, né, como cliente do fornecedor, e aí o fornecedor vai conseguindo essas condições melhores. É muito importante lembrar também que a gente não deve ficar só na mão de um fornecedor, por vários motivos, né? Pode ser que ele não consiga suprir as suas necessidades, pode ser que ele tenha alguns problemas também lá financeiro e não consiga entregar o material com tempo hábil. E pode ser também que você precise de um tipo de compra, a gente vai ver agora, né? Os tipos, e ele também não pode te fornecer. Então é sempre bom lembrar que não nem só, além da qualidade, que isso hoje eu acho que é uma máxima de toda empresa, né? Mas a gente tem que dar uma repensada, né? Nisso, né? Então, às vezes tem algum fornecedor que ele cobra até um pouquinho mais caro, mas ele tem mais pontualidade. Então, eu costumo chamar isso do plano B lá da empresa, né? E que a empresa também tem um leque de fornecedores. Até na hora de fazer um simulado de compra para saber os preços, né, de mercadoria, condição de pagamento e tudo, se você não compra da empresa, a empresa nem vai te fornecer esses orçamentos, né? Porque você só faz o orçamento e nunca compra, nunca compra. Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora que for comprar, legal? Então vamos lá. Existem alguns tipos de compra que eu vou falar com vocês hoje, né? Vamos começar por essa primeira aí, as compras de emergência, né? Eu diria que esse não é o modo ideal para que a gente compre, né? Porque geralmente as compras quando são feitas de emergência, a gente não tem um tempo hábil para ver essa condição de pagamento, para a gente negociar esse prazo para pagamento, né, descontos, enfim. Mas se faz necessária e sempre vão ocorrer. Veja, se a gente aumenta, por exemplo, lá numa linha de produção nossa, estamos falando agora de uma fábrica, né? A gente aumenta a linha de produção porque algum cliente fez um pedido e não era o normal, mas ele ganhou uma concorrência X lá e de repente ele precisa fabricar, né, um lote maior para entregar para esse cliente. Então também acontece isso. É,
eu estou pensando aqui, né? Hoje com os softwares isso ocorre muito menos, mas ocorre também, né? Eu daqui a pouco vou falar um pouquinho para você porque que isso ocorre, mesmo a gente tendo um software, né, a tecnologia da informação lá a nosso favor, né, aonde entrada e saída já vai me dar lá a necessidade de lote. Mas tem um exemplo muito interessante aí, né? Uma churrascaria aí, de repente, precisa de picanha. Vixe, numa época dessa, a gente em casa, hein? Agora são 8 horas da manhã. Vixe, já deu uma fome, viu? Daqui a pouco não vou esperar dar 10 horas, não. Vou ver se tem uma comidinha lá no fogão e vou comer, né? Mas ocorre lá, né, uma demanda muito maior de cliente, né, por esse tipo de carne, por exemplo, e aí a gente precisa comprar isso em uma compra emergencial. Então vamos lá. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para a gente poder ver outra. Vamos falar dessa especulativa. O que é uma compra especulativa? Imagine lá que a empresa... Primeiro, é bom a gente falar isso, que a gente só pode fazer compra especulativa quando a gente tem dinheiro em caixa, né? Quando a gente não tem dinheiro em caixa, a gente vai fazer compra para manter o estoque. Mesmo com preços às vezes vantajosos, mas não é interessante para a empresa, né? Porque às vezes ela vai comprar mais do que ela precisa e geralmente ela tem um grande problema de caixa, então ela tem que pensar muito nisso. Mas a compra especulativa é isso aí, ó, tem um preço bom, uma condição de pagamento boa, uma expectativa de que tal produto vai faltar. Então a gente faz uma compra especulativa. Tem uma outra forma de fazer uma compra especulativa, que é aquela em que a gente tem um dinheiro sobrando em caixa e quer fazer uma aplicação. Nada melhor do que a gente aplique em mercadoria. Desculpa aí. Principalmente naquele tipo de mercadoria que são o carro-chefe da nossa empresa. Então, a gente sabe que aquilo, mesmo que passar um mês, 2, 3, a gente vai, aquela matéria-prima ou aquela mercadoria, a gente vai conseguir vendê-la, né? Então, é muito importante. Veja, empresa de sorvete é um exemplo que faz muita compra especulativa. Por quê? Porque tem um problema de safra, né? Um problema sazonal que a gente chama, né? Eu já expliquei isso para vocês. Então, aí precisa comprar, vamos dizer assim, caju. Caju é uma fruta que dá mais ou menos no período de novembro, dezembro. Mas a empresa que fabrica sorvete, uma Sorvani da vida, aí, uma que bom, deu uma água na boca. Picanha para começar e um sorvetinho, né? Para a gente fazer uma sobremesa. Aí a gente pega e faz um estoque, né? No caso aí, para que a gente possa manter aquela mercadoria. É uma forma também, né, de fazer essas compras especulativas. Então vamos abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Contratada, ó. É aquela que prevê um contrato antecipado para adquirir determinados produtos em épocas específicas. Então veja, tem um exemplo aí de ovo de Páscoa, né? Compras, por exemplo, para determinadas datas, né? Namorado, natalinas, enfim, festa junina, que a gente está aí próximo dela, né? E curtir um forrozinho. Eita, muito bom, tá muito bom. Então a gente também, a empresa que é especializada, né, nesse tipo de venda, desse tipo de material, aí ela faz uma compra contratada, ou seja, ela já em determinado período, 2, 3, 4, 6 meses antes, ela faz uma previsão do que ela vai vender e ela faz a compra lá. Veja, a compra contratada, geralmente, você faz o pedido e esse pedido, ele geralmente pode até diminuir, mas geralmente não é bom que você faça esse tipo de coisa, porque senão a empresa também não vai acreditar mais em você na próxima vez que você for comprar. Mas
pode aumentar, né? Veja, a gente fez um pedido, uma expectativa agora. Vamos dizer que a gente está passando por esse período de pandemia e a gente espera que isso aí vai dar umas vendas ruins. Mas de repente a gente vê que a economia aqueceu, né? O poder de compra do consumidor aumentou e tal. Então a gente vai lá e liga para o fornecedor, né? 2, 3 meses depois, olha, aumenta aí em 10%, né? No meu pedido e tal. Com certeza que o fornecedor vai lhe atender, tá? Então vamos lá, vamos continuar lá, vamos abaixar mais um pouquinho. Essas coisas tem que ter essa tecnologia tem que ter tudo isso, né? E tem a compra antecipada, né? Então seria mais ou menos quase que igual a contratada lá, né? Você antecipa a compra também, né? Aí tem um exemplo de Peru, olha, Peru. Eu já comi sobremesa, agora é só amanhã, né? A gente vai fazer um peruzinho. Então a gente pega, antecipa, faz um planejamento também, né? E eu diria que a compra antecipada estaria junto daquela contratada, né? Não há muita diferença para isso não, tá? Então vamos lá. Interessante isso aí, o lote econômico de compra, né? Como é que eu devo comprar, né? Então, tem alguns aspectos aí e que a gente vai ver a seguir. Tem o método prático, é utilizado preferencialmente uma tabela, a gente vai utilizar uma tabela lá, né, com todos os custos e vai calcular um lote econômico ideal através de testes com quantidades pré-determinadas. Ou seja, a gente vai fazer uma simulação e vai ver, né, qual é esse lote de compra melhor para a empresa, né? Através de tudo isso, de custo, né? E a gente vai calcular isso. Levado em consideração também a redução de preço médio por unidade de material, que tende a diminuir conforme o volume. Então, isso aí significa que a gente vai fazer uma compra, né? E dependendo da quantidade que a gente vai comprar, a gente realmente reduz os nossos custos, né? Então a gente também tem isso, né? Às vezes vale a pena você comprar um pouco mais e reduz o custo, mas você nunca pode esquecer daquela máxima que você tem que pagar, tá? Um outro método é o método analítico. Qual que é o método analítico? Espera aí que passou aí para a gente poder ver direitinho aí, vocês poderem acompanhar. Consiste em um cálculo que se faz através de uma fórmula já pronta. Esta fórmula leva em consideração a demanda atual do material, o estoque médio, a taxa de armazenamento, o ponto de pedido e o preço médio unitário. Então a gente vai juntar tudo isso, vai fazer um cálculo matemático e a gente vai achar, por esse método, qual seria, né, o lote de compra que a gente vai fazer, né? No caso aí, o lote econômico de compra. Esse método é muito interessante, que ele vai dar uma precisão melhor, né, do que deve ser comprado de acordo com a quantidade de estoque que a gente tenha lá na empresa, tá? Tem um lugar depois aí para vocês dar uma clicadinha aí e poder ver um pouco mais sobre isso, tá? E quando a gente estiver na nossa aula presencial, aí a gente vai fazer esses cálculos aí para a gente exercitar um pouquinho em cima disso, tá? Uma outra forma são métodos empíricos, né? Parte muito da experiência do gestor, ou seja, ele muito, isso não é uma coisa boa, não, mas porque eu acho que a empresa fica muito na mão do gestor, sabe? Ele conhece lá o consumo e tal, e ele é que diz assim, olha, hoje é melhor comprar 100, amanhã comprar 200. Imagine se esse gestor fica doente, né? Ou ele precisa se afastar por um... Ok, chegamos ao final da nossa aula, né? E espero que vocês tenham aproveitado. E tem algumas instruções lá para vocês elaborarem uma atividade. E até o próximo encontro. Todo mundo esteja bem, com saúde, em casa também. E vamos que vamos. Vamos que vamos.